Olá, proféticos, nós já estamos online. Alô, povão, agora é sério. Vamos lá, a partir das 10 horas, segunda-feira, estamos aqui online com mais uma live para você. Então, em nome de Jesus, fica ligado, não saia dela. Manda aí, ó, aquele aviãozinho para os amigos, para os seguidores, para os inimigos. Manda para a galera de todos os lugares. Vai aí, ó, o que eu tô fazendo aqui agora, ó, mandando pro pessoal. Vou te pedir, vai lá, ajuda teu irmão e manda pra galera. Então, vamos nós. Estou mandando aqui pro pessoal. E aí nós vamos começar agora. Deixa eu só acabar de mandar aqui. Então, vou pedir a você, me ajuda nessa missão. E vamos juntos. Olá. Oi, Anira. Oi, irmão Joaquim. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Já acenei para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para mais essa live. Em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Deixa eu ver meu galinho d'água aqui, ó. Hoje eu tô com a canequinha que eu ganhei, falei o nome certo agora, pode falar, que eu estou me esforçando para isso, né? E é uma bênção poder estar aqui de novo, e eu tenho certeza que Deus ele tem feito coisas grandiosas, e Ele vai continuar essa obra que Ele já começou. Irmão Joaquim, pode falar, o cabelo está grande, né? Tô deixando o cabelo crescer, então você deve estar estranhando aí, mas fica tranquilo, não é nenhum voto, nem nada não, é só um estilo novo, tá bom? É isso. Oi, gente, como é que vocês estão? Olha aí, como é que tá isso? Tô péssimo com a minha coluna. Vamos orar com isso, vamos orar por isso. Marcele, seja bem-vinda. Verônica, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, gente. Pedir a vocês ajuda aí, vai mandando pra galera e assim a gente vai começar. Eu queria só dizer o seguinte, né? Essa não foi a primeira live e eu tô subindo as lives depois. Shalom, e eu tô subindo as lives, né, lá pro YouTube também, então para você poder depois assistir com muita tranquilidade. A última live foi uma benção, de fato foi. Renan, fala Renan, meu amigo. Então o que acontece? Quem te viu, quem te vê, é verdade, né? O cabelo era baixinho, estilo militar, e agora o cabelo tá bem maior. Mas, gente, a paz, meu amado. E é um prazer poder estar aqui com vocês, meu coração queima e eu tenho uma palavra muito poderosa para compartilhar hoje, que eu estava aqui, ó, nos meus caderninhos, quem conhece sabe que os caderninhos estão por aqui, ó, em cima da mesa, e aí a gente vai anotando, as revelações vão chegando, os códigos vão vindo, a gente vai anotando para poder compartilhar. Então eu queria te pedir um favor, mande aí nos grupos, gente, corre para a live que vai ficar bom, corre para a live. Então vamos lá. Eu não quero demorar porque eu gosto de honrar quem está na live. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar hoje, ela está baseada no livro de Isaías 48, né? Isaías 48, que diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui, vou abrir my Bible. Isaías 48. Só para dar a referência correta, para ninguém falar assim, meu Deus... Poxa, nem abriu a Bíblia. É verdade. Senão a gente fica com essa ideia. Não, eu li, ó. Isaías 49. Vamos lá, ó. Escutem. Deixa eu confirmar aqui direitinho para tudo acontecer bem. Que eu tô falando com vocês e atrás de mim tem um computador, o notebook tá aberto. Fala, Jô, como é que você tá? Shalom, meu amado. E aí aqui, ó, Dani. Fala, Dani, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amados. Então, atrás aqui, é que vocês não estão vendo, atrás aqui do celular tem o notebook que está aberto para eu poder comparar aquilo que eu estou falando com aquilo que já está escrito, e depois eu sempre gosto de voltar, né, e confirmar tudo aquilo que eu falei. Fala, Vascão, como é que você está, irmão? Beleza? Então, o que acontece? Eu quero ler com vocês o que está escrito em Isaías 49, diz assim, ó, escutem, terras do mar. Olha, escutem, terra do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento.
Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Meu Deus! Cara, esse texto é muito poderoso. Eu estou com ele aqui dentro de mim, fervilhando. Há alguns dias eu estou pedindo assim, Senhor, espero, falo, não falo. Só que tem coisas que o Senhor vem falando comigo sobre 3Ds, destino, direção, decisão. Fala, Anderson, tudo bem? Destino, decisão, direção. São 3Ds que ficam muito dentro da nossa vida. Que você tem um destino, você tem uma direção, mas você precisa tomar decisões para que esse destino se transforme numa direção. E tudo que a vontade do Senhor permaneça e prevaleça sobre a tua vida. Seja boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, tudo bem, Anderson? O pessoal de Corumbá tá aí, né? Então vamos lá. Porque o que acontece? Esse texto ele é muito rico. O profeta Isaías, na verdade, ele está falando aqui uma passagem, falando uma passagem aqui muito poderosa e que vale a pena a gente se debruçar sobre ela. É uma passagem que, ao mesmo tempo que fala sobre Jesus, fala sobre a nossa vida. E nós podemos tirar alguns ensinamentos disso. Porque quando a palavra ela começa de uma maneira muito poderosa, e ele fala assim, escutem, ouçam. Essa é uma palavra em hebraico, significa chamar. Lembra de como está em Deuteronômio? Chamar, ó Israel, ouça, ó Israel. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre ouvir, é porque além de ouvir, você precisa foca, preste atenção. Olhe com atenção aquilo que está sendo comunicado. E é muito interessante porque quando a gente começa dentro disso, se você for perceber, nós estamos numa construção de fundamentos proféticos. Então hoje o que eu quero compartilhar está dentro desse texto de Isaías 49, 1 e versículo 2, ok? Então pega papel, pega caneta, anote e vamos nós, porque, gente, aperta os cintos e vamos nós. Então o que acontece? Esse texto em hebraico ele começa assim, ó, chamar, que significa ouvir, entender, considerar, é uma convocação. É uma convocação. Então, está sendo dito, e alguém está falando dentro desse texto o seguinte, que os povos do mar, que os terras de longe, deveriam ouvir e prestar atenção. Pois é, a voz do Senhor que faz tremer o deserto, a voz do Senhor que faz chamar a existência, a gente precisa ouvir, prestar atenção e considerar. É justamente o que está aqui. Porque quando a gente fala desse verbo, escutem, irmãos, isso tem uma mensagem, um código muito importante. Porque a palavra que Jesus disse é espírito e vida, então ela não fica apenas no teu ouvido, ela desce para o teu interior e ela te forma. Por quê? As palavras do Senhor vão nos formando. Lembra do que aconteceu lá no Vale de Ossos Secos? As palavras do Senhor que foram repetidas pelo profeta foram ordenando, dando forma ao corpo, organizando os ossos e formando as coisas e criando a partir da palavra do Senhor. Então, todo aquele que está falando alguma coisa precisa ter uma mensagem. Eu não estou aqui para poder encher linguiça, eu não estou aqui porque eu não tenho nada o que fazer, eu não estou aqui porque eu não tenho nada, eu poderia estar assistindo televisão, eu poderia estar com a minha esposa. Não, mas eu estou aqui porque eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu estou aqui porque eu tenho algo da parte do Senhor para compartilhar com você e ativar dentro de você algo que vai fazer diferença para você não apenas nessa estação, mas ao longo de toda a vida. Porque quando a palavra fala sobre ouvir, quem fala precisa de uma mensagem. Quem fala precisa primeiro ouvir. Ele precisa ter um conteúdo dentro de você. Você precisa saber o que você vai falar. Então, não são poucas pessoas que entram em lives e começam a falar coisas sem conteúdo, sem sentido. E qual é o problema? Que quanto mais sem sentido e quanto mais manipulador, parece que mais alcança as pessoas. Por quê?
A palavra, ela diz muito clara que as pessoas profetizam conforme os seus interesses. Então, na verdade, eu não estou aqui apenas para falar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para poder falar aquilo que Deus quer falar com você, que você precisa ouvir para colocar em prática e viver uma vida diante do Senhor. Porque quando a gente pensa lá em Deuteronômio 12:6, olha o que está escrito. E disse assim: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vocês um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele falarei, e farei conhecer em sonhos, e falarei com eles. Ou seja, Deus no Antigo Testamento, ele tinha uma maneira muito poderosa de falar com os profetas, que era o seguinte: se tiver um profeta no meio de vocês, eu vou falar com ele em visões, eu vou me conectar com ele em sonhos, ele vai ouvir as minhas palavras. Por quê? E é interessante porque tudo isso vem de fora para dentro. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava dentro. Então, por isso que se dava tanta ênfase em ouvir. Mas hoje que o Espírito Santo habita dentro de nós não vamos ouvir com o ouvido externo, nós não vamos ouvir uma mensagem que vem de fora para dentro. Nós vamos sentir e ouvir uma palavra e discernir uma palavra que está dentro da gente, que começa de dentro para fora. E esse é o desafio no Novo Testamento. Não é você apenas ouvir, porque há muitas vozes, mas é necessário que você ouça, mas que queime dentro de você. Fala, Diego, pastorzão, meu amado irmão, paz para todo mundo que chegou, tá? Eu estou ministrando sobre Isaías 49, versículo 1 e versículo 2. E aí diz o seguinte, lá ainda em Números fala: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vocês um profeta, eu, o Senhor, em visão, me farei conhecer. Ou seja, visão é aquilo que você está vendo, é de fora para dentro. Ouvir é de fora para dentro. Quando Deus ele compartilhava com alguém no Antigo Testamento, por isso que muitas vezes ele precisava aparecer, por isso que muitas vezes ele precisava mover céus e terras, parar o sol. Te amo também, meu amado. Por isso que muitas vezes precisava de um sinal externo para que todo mundo visse. Porque o Espírito ainda não habitava nas pessoas. Mas quando o Espírito passou a habitar, o sinal externo que era para produzir fé, passou a ser transformado, passou a mudar para o fruto do Espírito Santo chamado fidelidade, fé. Então o que acontece? As palavras que são liberadas, elas geram fé no nosso interior e nos mudam de dentro para fora. Fala, Alexandre, fala, Josi, como é que vocês estão, meus amados? Só que não para por aí, por quê? Em Oséias capítulo 12, versículo 10, diz assim: falarei aos profetas. Olha, falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Pelo ministério dos profetas proporei símiles. Ou seja, Deus ele vai, de alguma maneira, falar com as pessoas através do ministério dos profetas. Ou seja, Deus vai usar os profetas na terra. Ele vai multiplicar a visão. E pelo ministério dos profetas, ele vai falar com as pessoas. E você que está aqui nessa live, paz, meu amado, você é uma bênção na minha vida, cara. Eu te amo. Porque os profetas que estão se movimentando nessa terra hoje, eles são os responsáveis por ouvir a voz do Senhor, por receber a visão e por falar essas palavras, por propor aquilo que o Senhor está falando. Porque se lembra que no Novo Testamento Jesus falava por enigmas, falava por parábolas, falava de uma maneira que nem todo mundo conseguia ouvir, conseguia entender, conseguia assimilar. Muitas vezes é assim. Por isso que um profeta, alguém que fala em nome do Senhor, ele tem algumas responsabilidades, que é falar de uma maneira clara, que todo mundo consiga entender. E isso envolve desde a dicção, a escolher o instrumento certo de poder falar. Porque se eu estiver pregando com um microfone ruim, talvez você não escute. Mas eu também preciso fazer com que a minha mensagem chegue até você e você entenda. Por isso que é tão necessário que a comunicação seja clara. Por isso que nós devemos ter tanta preocupação entre ouvir e saber o que as pessoas estão ouvindo daquilo que nós estamos falando. Porque às vezes nós estamos falando uma coisa e as pessoas não conseguem entender. Seja bem-vinda, Thaís.
E sobre isso eu quero compartilhar com vocês o que está em João capítulo 16. Olha o que Jesus falou. Ainda sobre isso de falar, sobre escutar. João 16, do 12 ao 14, diz assim. Olha o que Jesus falou aos discípulos. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Deixa eu dizer para você, nem todo ensinamento ele deve ser dito a qualquer momento. Por isso que é uma construção. Você que já está nas lives, você está percebendo uma construção. Eu estou fundamentando, porque um profeta ele faz isso, ele fundamenta os ensinos. E é o que eu estou fazendo agora, e é o que eu faço ao longo dos anos. Jesus ele falou aos discípulos, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês ainda não podem suportar. Porque Jesus, mesmo depois de ter caminhado muito tempo com os discípulos, ele sabia qual era o nível que os discípulos estavam. Por isso que é muito importante que o ensino ele esteja adequado para quem está recebendo. Por isso que é necessário que haja um treinamento e ele seja gradativo. Ele vá se aprofundando. E aí diz assim, quando porém, Jesus falando, quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo que habita em nós, ele recebe daquilo que é de Jesus e ele nos anuncia. Pois é, o Espírito Santo nos anuncia aquilo que Cristo está pensando, aquilo que Cristo está sentindo. Ele compartilha conosco para que nós venhamos a conhecer, a saber as coisas que não apenas que estão acontecendo, mas as coisas que ainda virão. Não é à toa que em Apocalipse muitas vezes está escrito assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Hoje o profeta da nova aliança, o profeta no Novo Testamento, o profeta no tempo atual, fala pastor Francisco, como é que você está, meu amado? O profeta no tempo atual, ele tem uma mensagem, ele tem algo a compartilhar, que é justamente aquilo que Cristo já disse que ele faria. Ele tem, fala Pauliana, como é que você está, minha irmã? O profeta, ele está aqui, ele vai ouvir o que Cristo está dizendo e ele vai declarar essa palavra. Por quê? É o Espírito quem diz às igrejas. É o Espírito que está sobre o profeta, dentro do profeta, comunicando aquilo que Cristo quer dizer às pessoas. Por isso é que o profeta ele não pode falar aquilo que ele pensa. Por isso que o profeta ele não pode falar aquilo que ele acha. Eu não tenho o direito de comunicar apenas aquilo que eu penso. Eu tenho a responsabilidade, o encargo e responsabilidade de falar aquilo que Cristo quer comunicar à sua igreja, aquilo que o Espírito quer comunicar ao povo nesse tempo. Por isso que nós estamos, irmãos, vivendo uma salada de fruta, porque tem pessoas com uma mensagem própria, porque tem pessoas que querem comunicar aquilo que pensam, porque tem pessoas que já sabem o suficiente e se dão por satisfeitas em falar aquilo que pensam. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu conheço, embora eu conheça um pouco. Eu não estou satisfeito com o nível de conhecimento que eu tenho. Por isso que o que eu falo não é pelo meu conhecimento, não é pelas letras, mas é por revelação do Espírito Santo. É por isso que eu tenho uma responsabilidade de falar aquilo que o Senhor quer compartilhar. E se você está aqui nessa live, é porque Deus ele tem algo a falar com você. Se você está aqui nessa live, é porque Deus quer compartilhar com você, Ele quer ativar algo no teu espírito, Ele quer que você seja transformado de glória em glória, e para isso você precisa de uma coisa: ouvir, chamar, ouvir. Ouça o que o Espírito está dizendo. Você precisa de sensibilidade, você precisa de intimidade. Não é necessário que ele grite para que você ouça. Não é necessário, se você tem sensibilidade, um leve sussurro dele, você já vai entender que é ele. Ao som da voz, você já vai saber, é o meu amado que está me chamando para o encontro com ele. É o meu amado que está me chamando para parar tudo e ir ao encontro dele. Isso é muito necessário na nossa vida, sabe por quê? Nós vivemos tempos muito velozes, de muita responsabilidade, aonde o celular que você está assistindo, não sei quantas mensagens já entraram, quantas notificações estão aí, mas se você conseguiu parar esse tempo para ouvir, deixa eu te falar, você é um abençoado.
porque é nesse momento de forja, de transformação, que o Senhor vai transformar a tua vida de glória em glória, e você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Seja bem-vindo, Vanessa, boa noite. Porque quando o Senhor fala, ouça, também ele diz o seguinte: escutem terras do mar, e vocês, povos de longe. Eu sei que tem gente aqui nessa live que talvez não me conheça pessoalmente. Eu sei que tem gente aqui que ainda vai me conhecer pessoalmente, talvez no seu estado, na sua igreja, talvez no seu país. Tem pessoas que eu ainda vou conhecer pessoalmente, ainda tem países que eu ainda não pisei, ainda tem lugares que eu ainda não acessei, mas que a internet me facilita. Que a internet me facilita. Quando nós fazemos os encontros proféticos, quando nós fazemos as convergências, quando nós fazemos os treinamentos online, é justamente esse recurso aqui que me ajuda a chegar em lugares distantes, em chegar em pessoas que estão longe, em chegar em povos que estão além do mar, porque o Senhor foi quem falou na palavra. Em Salmo 2, versículo 8, ele disse assim: pede-me, e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como a sua propriedade. Irmãos, e esse versículo ao longo do tempo, além de se cumprir na minha vida, ele continua sendo um estímulo. Sabe por quê? Deus, ele não se movimenta apenas num nível regional. Deus se movimenta em nível pessoal. Deus se movimenta em nível coletivo ou corporativo. Deus se movimenta a nível municipal, a nível estadual, a nível continental. Mas Deus também se movimenta a nível global. E o que isso significa? Que Deus pode tirar e soprar você para um outro país, para uma outra nacionalidade, para um outro povo, para um outro continente. E debaixo da palavra de envio do Senhor você vai. E lá você vai transmitir tudo aquilo que Deus já imprimiu no teu espírito, todas as verdades espirituais que você carrega e que estão dentro de você. Sabe por quê? É porque é justamente isso. Deus, ele tem uma maneira de mover os seus filhos na terra. Por isso é que ele disse que assim são os filhos do Espírito, são os nascidos do Espírito, são os nascidos como o vento, eles se movimentam como o vento. Por isso que num determinado momento você está aqui, mas num outro momento o Senhor te leva para outro lugar. Fala, Rodrigo, como é que você está, meu irmãozão? Que bom ter conversado com você. Então o que acontece? Quando o Senhor fala, escutem terras do mar, vocês, povos de longe, é porque para o Senhor isso não é distante. Para o Senhor isso não tem distância. Para o Senhor isso não é impedimento. O Senhor pode fazer com que você seja agraciado, abençoado com uma viagem para outro país. Você pode. Aqui tem irmãos. Aqui tem irmãos. Vai soprar você para outra nação. Entrei exatamente nessa fala. Recebe logo. Aqui nessa live tem irmãos que receberam palavras e que foram a outras nações. Irmãos, eu tenho plena certeza disso. Deus libera palavras, Deus libera destinos, Deus aplana teus caminhos, Deus cria conexões entre você e pessoas de outros povos. Deus cria conexões em você e pessoas que habitam em outros países. Deus cria conexão entre você e pessoas de outros continentes. Sabe por quê? Para que justamente se cumpra essa palavra. Uma palavra de Deus que se movimenta de forma global. Nós não servimos a um Deus limitado a uma geografia. Nós não servimos a um Deus limitado a uma realidade municipal. Nós servimos a um Deus que se movimenta de forma global entre todos os povos e nações da terra. O Senhor, ele tem essa capacidade de se movimentar e mover os seus filhos conforme ele quer. Então, em nome de Jesus, você que tem uma palavra, que o Senhor vai te enviar às nações, não perca, que isso queime dentro de você agora, em nome de Jesus. Sabe, eu vejo agora no meu espírito pessoas que oram por bandeiras, pessoas que veem países no YouTube, veem países, sabe, como dicas de viagem. De repente você pensa tanto em viajar, e não é só apenas por conhecer, mas é por levar a glória de Deus sobre toda a terra. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos.
Quem sabe, de repente, você está aqui, você tem essa promessa, você fala, meu Deus, quanto tempo, Senhor, eu estou velando por essa palavra, quanto tempo, até parece que Deus esqueceu, mas deixa eu falar uma coisa para você, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, no relógio do eterno, o tempo não está atrasado, não é você que está ficando velho, deixa eu te dizer, é Deus que está trabalhando em você para que o cumprimento da palavra aconteça. Não é para você ficar preocupado, não é para você ficar, meu Deus, será que vai acontecer? Será que o Senhor vai me levar? Ele vai te levar sim, porque Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou algo a teu respeito, se prepare, essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. E sabe qual é a maneira que Deus tem de fazer? Irmãos, pense o seguinte, muitos que estão aqui, as suas gerações anteriores vieram de outro continente. De repente você está aqui nessa live e as tuas gerações anteriores vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram da África, vieram da Oceania, vieram de outros continentes, mas deixa eu te falar, Deus vai continuar movimentando a tua história, a tua família. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele vê, Ele não vê apenas você, Deus, Ele vê a tua genealogia toda para trás, e Deus vê a tua genealogia toda para frente. Por isso que Ele precisa te conectar a lugares, por isso que Ele precisa te desconectar de lugares, por isso que Deus precisa te mover de cidade em cidade, por isso que Deus precisa te mover de nação em nação, de continente em continente. Sabe por quê? Ele tem um projeto, ele tem uma palavra e ele vai executar essa palavra. Sabe o que vai acontecer? As terras do mar, os povos de longe ouvirão a voz do Senhor através da tua vida. Isso tem se cumprido na minha vida, meus irmãos, muitas vezes através do Instagram, do Facebook, do YouTube, muitas vezes através dos áudios, através dos podcasts, muitas vezes tem se cumprido através das ações que o Senhor tem me dado graça para poder pisar. Só que o texto ele não para por aí. Por quê? Continua assim o texto. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Meu Deus. Cara, isso me emociona. Porque ainda que as pessoas não te reconheçam, o Senhor te chamou. Mesmo que as pessoas não reconheçam o teu chamado, não se engane, foi o Senhor quem te chamou. Mesmo que as pessoas não reconheçam o teu chamado, não se engane, foi o Senhor quem te chamou. Sabe? Só que tem uma coisa, você pode estar entendendo do teu chamado agora. De repente você está entendendo que o Senhor te chamou agora. Talvez o teu chamado você começou a exercer agora, mas o teu chamado já existe há muito tempo. Olha o que o Senhor falou. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Cara, isso é muito poderoso. Sabe por quê? Isaías 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da tua amada, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Oh, meu Deus. Dos teus filhos levantei profetas, dos teus jovens eu chamei nazireus. Aonde estão os nazireus? Irmãos, cara, isso queima dentro de mim. Está queimando dentro de você? Cara, isso está queimando dentro de mim. Porque eu tenho essa certeza que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, eu fui santificado às nações como profeta. Eu tenho essa certeza, sabe por quê? Foi o Senhor quem me chamou. Não foram os homens que me reconheceram. Talvez pelos homens, quem me conhece há um pouco mais de tempo, talvez saiba quantas vezes eu fui perseguido, quantas vezes eu fui resistido. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Sabe de quantas vezes eu tinha uma palavra para poder falar e muitas vezes não me deram a oportunidade de falar essa palavra. Sabe de quantas vezes, quando eu estava falando alguma coisa, as pessoas cortavam minha voz. Sabem disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho plena certeza daquele que me chamou. Eu não vou parar.
eu não vou cessar a obra enquanto ela não estiver completa. Sabe por quê? Salmo 139, de versículo 16, diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Ou seja, todos os teus dias estão escritos no livro do Senhor. Tudo, tudo. Ele sabia da perseguição, ele sabia do abandono, ele sabia da rejeição, ele sabia que as pessoas te abandonariam, eles sabiam de tudo isso, mas sabe o que isso acontece? Isso é treinamento para você não depender de ninguém. É saber que o chamado foi ele que te deu, foi ele que te chamou, não é ninguém. Sabe, não é pelas pessoas, não é pela aprovação dos homens. Quem vive pela aprovação dos homens vai parar pela negativa dos homens. Quem vive pelo chamado de Deus vai continuar exercendo chamado por causa daquilo que Deus chamou, daquilo que Deus falou. Mas qual é o problema? É que hoje nós vivemos uma geração que depende da aprovação dos homens. Se os homens te aprovam, eles também te reprovam. Se os homens te aplaudem, eles também te apedrejam. Mas mais importante do que ser reconhecido na terra é ser reconhecido no céu. É o teu nome ser chamado dos céus. É o Senhor dos exércitos chamar pelo nome. Sabe por quê? Isaías 46, versículo 10 diz assim: que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, meu conselho será firme, eu farei toda a minha vontade. Ele já te chamou e ele diz para você, e ele diz para você, eu vou fazer toda a minha vontade. Então se prepare, ele vai fazer toda a vontade em você. A palavra fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o mesmo Deus que fala sobre isso, ele também fala, não faltará provas, aprovações, não faltará você ser modelado, não faltará o Senhor modelando a tua vida, transformando você, e se for necessário ele quebra e faz de novo. Sabe por quê? O conselho dele é firme e ele vai fazer toda a vontade dele. Então compreenda uma coisa, quer as pessoas aceitem ou não, quer as pessoas reconheçam ou não, o conselho dele é firme e vai permanecer. Ele vai cumprir a vontade dele. Sabe, porque tem pessoas que falam assim, eu não sei porque eu nasci, mas eu sei porque você nasceu. Você nasceu porque o Senhor te trouxe à existência. Você não é um acidente de percurso. Você não é um erro. Você não nasceu graças à medicina. Foi o Senhor quem te trouxe à vida, porque Ele tem um chamado com você desde antes do teu nascimento. Ah, irmãos, isso queima dentro de mim. Só que eu quero continuar. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa live tem sido bênção para você. Fala, Anderson, como é que você está, profeta? Shalom, meu amado, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Até que você sente Deus está falando com você. Eu falava com ele hoje justamente sobre isso. Meu Deus, o Senhor está falando. Meu Deus, o Todo-Poderoso está falando conosco. Sabe por quê, meus irmãos? E ele continua. Anderson, nós estamos em Isaías 49, versículo 1 e versículo 2, texto muito poderoso. Olha o que ele continua falando. Escutem. E por que eles devem escutar? Porque Deus fez a minha boca como uma espada aguda, como uma espada afiada. Ah, meus irmãos, por isso que eu falo profético foi na espada. A espada precisa estar afiada. E tem uma coisa muito importante, porque com a espada você fere ou com a espada você defende? Com a espada, Deus fez a sua boca como de uma espada afiada. Com uma espada você fere ou você defende? Você escolhe o que você vai fazer com a sua boca. Porque Apocalipse 19, 15 diz assim, a respeito de Jesus:
Quando João estava narrando aquilo que ele viu, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações, ele as governará como uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Todo-Poderoso. Ou seja, deixa eu liberar isso sobre você, da boca de Jesus sai uma espada afiada, e a palavra nos chama de pequeno Cristo, ou seja, nos chama de cristãos. E o que é um cristão? É uma reprodução do modelo original de Cristo, um ungido, um Messias, ou seja, as características ministeriais de Jesus, muitas delas você também pode viver. E uma das características que há sobre Jesus é ter uma espada afiada na sua boca. E eu quero declarar que na sua boca há uma espada afiada, que você vai poder usar para defender. Ele vai usar como peça de bloqueio. Você vai poder usar não apenas para ferir as pessoas, mas também para defender. Sabe por quê? Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Ou seja, se você pode usar a sua palavra para abençoar, você pode usar a sua boca para abençoar, mas você também pode ser um instrumento de destruição por causa daquilo que a gente fala. Por isso que, se você for se lembrar, houve um profeta chamado Eliseu, que quando ele foi chamado de calvo, sobe calvo, ele liberou uma palavra sobre os jovens que estavam subindo e falando contra ele. E por conta dessa palavra, houve um julgamento. E aqueles jovens foram despedaçados porque ursas foram na direção deles. Profetas do Senhor, ouça isso. Profetas e proféticos, ouça isso. Por causa das palavras que você libera, ursas podem estar sendo liberadas na direção de destruir pessoas. É com temor e com tremor, mas com uma responsabilidade profética eu falo isso. Nós precisamos cuidar de que as nossas palavras gerem vida, porque já tem muita gente espalhando morte. Já tem um profético que traz peso, que traz culpa, que traz morte, que traz julgamento, que traz condenação. Mas nós não estamos aqui como profetas do caos, nós não estamos aqui como profetas que vamos liberar apenas atos de justiça e julgamento. Nós vamos precisar sim liberar atos de justiça e julgamento, mas as nossas palavras serão temperadas com amor, com graça, com vida, trazendo vida e vida com abundância, manifestando o amor de Deus pelas pessoas, e não apenas no julgamento, porque é muito simples você olhar alguém que está errado na sua conduta e falar que essa pessoa vai para o inferno. É muito simples você falar que é uma condenação contra as pessoas, mas é muito necessário nós liberarmos o ouro, o tesouro, a forma como o Senhor vê, sabe, aquela versão Premium, Pro, Max, a melhor versão da vida da pessoa. É isso que muitas vezes nós como profetas precisamos liberar. Sabe por quê? Essa pessoa não sabe qual é o pensamento da parte do Senhor, ou de repente ela vive indiferente, e nós profetas vamos declarar a melhor versão dela. Nós vamos liberar daquilo que a mente do Senhor já pensou, nós vamos liberar daquilo que Deus já escreveu no livro dele acerca dessa pessoa. E essa pessoa, ao ouvir essa realidade, a palavra profética que anuncia o futuro, mas cria o cenário, a palavra profética que anuncia o que vai acontecer no futuro, mas que também gera a ordem, que coloca as coisas nos seus devidos lugares, a palavra que gera a estrutura, a palavra que gera vida, a palavra que gera transformação de vida, ela também vai ser pronunciada, e aquela pessoa que estava perdida será encontrada, e aí o filho pródigo será reencontrado, o doente, ele vai encontrar a cura, porque a palavra profética de cura será liberada. Aqueles que estavam perdidos vai saber, vai ser encontrado por causa de uma palavra profética liberada. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar isso para você. Sabe, tem muita gente que será encontrado porque os profetas receberão através de palavras de conhecimento onde essas pessoas estão. Meu Deus, eu quero liberar isso, irmãos. Nós vamos ser útil à sociedade de uma maneira tão poderosa que quando a medicina não encontrar, sabe, qual é a causa, quando a medicina não conseguir encontrar o problema, Deus vai nos dar, Deus vai falar conosco, nós vamos apontar qual vai ser a solução daquela enfermidade. Eu creio muito nisso, irmãos.
Eu creio muito nisso. Sabe, eu creio num profético que não fica restrito às quatro paredes da igreja. Eu creio num profético que dá solução às pessoas na rua. Eu acho maravilhoso, é um sinal profético de Deus para mim. Quando eu estou num lugar, quando eu estou na rua e alguém vem me perguntar aonde fica algum lugar. Irmãos, e quando eu tenho a oportunidade de apontar o caminho para alguém, meu Deus... Sabe, muitas vezes em muitos lugares, em muitas cidades, até países, quando eu estou, vem alguém perguntar uma opinião, alguém vem perguntar onde está determinada coisa, aí eu aponto, sabe por quê? O espírito de revelação e de conhecimento habita dentro de mim, ele sabe todas as coisas, então ele pode me dar, ele pode me apontar todas as coisas. Acabei de ver um testemunho de um pastor americano que recebeu uma revelação sobre uma lei para combater o tráfico de pessoas. É isso aí. Deus vai nos dar inteligência espiritual para escrever leis que favoreçam a população. Deus vai nos dar esclarecimento e projetos, meu Deus, para encontrar, para transformar a realidade de cidades, de lugares e pessoas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Acabou o tempo dos profetas apenas estarem dentro das quatro paredes. Nós não vamos apenas profetizar. Por isso que eu amo quando eu estou no metrô, eu amo quando eu estou no ônibus e Deus me dá uma palavra. Uma vez eu estava dentro de um avião, eu estava lendo um livro, quando de repente eu estou vendo que tem uma pessoa do lado e a pessoa está olhando para o livro que eu estou lendo. Aí o Senhor falou comigo, entrega o livro para ele. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem se fala português. Porque eu estava numa viagem internacional, o Senhor nos levou na América. E aí o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu não sei nem se esse homem fala português. E o Senhor falando comigo, queimando dentro de mim, entrega o livro para ele. Amor, tu lembra disso? Cara, foi muito poderoso, né? Eu lembro. Cara, eu tava do lado assim no corredor e esse homem tava do outro lado no corredor. E aí eu tava cheio de papel assim, quando de repente caiu alguma coisa da mão dele, cara, e a água, né, que ele tava bebendo e se sujou. Eu peguei o papel e entreguei assim o guardanapo para ele poder se limpar. Ele agradeceu em português. O homem agradeceu em português. E aí a esposa falou assim para ele, assim, graças a Deus. Quando ela falou graças a Deus, irmãos, eu acelerei. Eu olhei para ele e falei assim, olha, deixa eu te dizer, Deus falou comigo, você acredita que Deus fala com os homens? Ele falou, eu creio, eu acredito sim. Mas ele falou assim, meio barro, meio tijolo. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eu falei para ele assim, duas coisas. Deus falou comigo que é para eu entregar esse livro para você. Você me perdoa pelo livro estar marcado, você me perdoa por estar meu livro, está aqui escrito meu nome. Aí eu peguei, onde estava meu nome, eu coloquei meu número. E eu falei para ele assim, você pode entrar em contato comigo. Se você não entender a palavra que Deus está te dizendo, pode entrar em contato comigo. E tem mais uma coisa, o Senhor me mostrou você sentado à mesa, escrevendo, e tinha um papel na tua mão, e tinha lá escrito contrato. E um empresário estava atrás de você falando para você assinar. Mas não, Deus falou que a tua temporada no Rio de Janeiro ainda não terminou. Sabe o que aconteceu? A esposa do lado começou a chorar. A esposa do lado começou a chorar. Irmãos, sabe o que aconteceu? Aí ele virou e falou para mim assim, eu sou jogador de futebol. Essa semana eu recebi um contrato e o meu empresário falou para eu assinar, que era para ir para fora do país. Aí eu virei e falei para ele assim, mas ouça, assim diz o Senhor para você, não acabou teu tempo no Rio de Janeiro, Deus ainda tem coisas para fazer através de você no Rio de Janeiro, Deus ainda vai trabalhar na tua vida de uma maneira muito poderosa, e você vai ser um instrumento muito poderoso das mãos do Senhor para o Rio de Janeiro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, passado tempos, eu vi aquele homem, sabe, ele era jogador de futebol. E sabe o que aconteceu? Ele renovou mais 2 temporadas no Rio de Janeiro. E depois eu fiquei sabendo que aquele homem, ele tinha centro de treinamento, ele ajudava pessoas carentes, ele ajudava a igreja. E olha como é que o Senhor faz, irmãos, eu estava fora do país.
eu não conhecia. E o profeta e o profético, muitas vezes ele vai passar por isso. Deus vai levar você para um outro lugar, para um outro país, sabe, para uma terra distante, para você falar. E eu não sabia se aquele homem falava português, mas o Deus que falou comigo eu conheço. Eu poderia até não saber falar o idioma que aquele homem falasse, mas o Deus que falou comigo eu conheço. Ele falou comigo, entrega o livro para ele. E começou a me dar palavras, começou a me mostrar. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus ele tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Nós é que precisamos olhar a nossa história pela ótica divina. Nós não podemos olhar a nossa vida pela ótica humana. Nós não podemos ver a nossa vida pelaquilo que o inferno tem feito. Nós precisamos ver os grandes feitos do Senhor na nossa história. Nós precisamos ver que nós somos guiados pelo Espírito e o Senhor vai nos levar em diversos lugares, países, nacionalidades, povos, para poder declarar e chamar a existência, para poder declarar e dizer, assim diz o Senhor, e dizer, o Deus Todo-Poderoso falou comigo e Ele vai falar com você. É ter a nossa palavra, ter a nossa boca cheia das palavras do Senhor, porque o Senhor mesmo falou na sua palavra, abre bem a tua boca, porque eu vou enchê-las com as minhas palavras. Olha, abre a tua boca, porque eu vou encher você com as minhas palavras, e eu quero declarar isso sobre a tua vida, que o Senhor vai encher o teu espírito com palavras novas. Sabe por quê? A palavra fala e nos compara com os dispenseiros. E o que um dispenseiro faz? Ele, do seu bom tesouro, ele tira as coisas novas, ele tira as coisas velhas. E sobre isso eu quero liberar uma palavra sobre você, que até a revelação que um dia estava antiga, até aquele teu estudo que um dia você fez, o Senhor falou com você e ficou guardado, isso vai receber uma novidade de vida, isso vai receber uma revelação fresca, um óleo novo, e essa palavra vai se revestir de uma novidade de vida e vai gerar transformação na vida das pessoas que vão te ouvir. Sabe por quê? Porque para você falar, tem que ter pessoas para poder te ouvir, e Deus vai fazer uma conexão entre aquilo que você carrega e as pessoas. Deus vai fazer uma conexão para que você que tem um conteúdo chegue até as pessoas que precisam ouvir a tua voz e receber daquilo que Deus colocou no teu espírito. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, receba isso no teu espírito. Eu não estou jogando palavras ao vento, eu poderia estar dormindo, mas eu estou aqui para liberar uma palavra sobre você e dizer para você o seguinte: Deus vai encher a tua boca com palavras. Deus vai encher o teu ventre com o Espírito Santo. Deus vai te encher, assim como encheu as botijas lá com os profetas no Antigo Testamento. Assim como o Senhor falou, o Senhor vai te encher de palavras, de revelação, de profundidade, com visões, com sonhos, com palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. E você vai liberar essas palavras e ver ambientes sendo transformados, vidas sendo impactadas, ambientes sendo transformados pelo poder de Deus. Mas é necessário que você creia naquilo que o Senhor está falando com você. Por isso, chamar povo de Deus, ouça o que o Senhor diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito tem dito a você, ouça o que Ele tem falado dentro de você. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor está falando muitas vezes, nós que não estamos decodificando. O Senhor está falando, nós que muitas vezes estamos indiferentes. O Senhor está falando, nós que muitas vezes estamos, sabe, alheios ao que Ele está falando. E nesse momento eu vou beber uma aguinha. Sabe por quê? Olha que coisa poderosa sobre a língua, sobre falar. Provérbios 18, 20 diz assim, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos segurar a nossa língua. Porque qual é um dos grandes desafios dos profetas? É acrescentar aquilo que ouviram da boca do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa enfeitar. Você não precisa acrescentar, você não precisa se esforçar para que a palavra faça sentido. A palavra precisa fazer sentido a quem está ouvindo e você precisa agir com obediência a quem falou com você.
Então, por isso que muitas vezes a gente fica nessa história de a palavra fez sentido para você. Irmão, se foi Deus quem falou, a palavra vai fazer sentido ou fará sentido no futuro. Nós muitas vezes precisamos, confirmar como se é a certeza que Deus falou com a gente. A certeza que Deus falou com a gente nem sempre vai gerar convicção naquele que ouviu, porque tem gente que vai ouvir a palavra de Deus através de você e vai preferir não obedecer, vai preferir não dar crédito. Por isso que na palavra está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que o Senhor falou? Então, por favor, pelo amor do Senhor, não fique achando que a tua palavra será credibilizada porque alguém confirmou. A sua palavra será credibilizada quando for a palavra que Deus falou através de você. Quando for Deus falando através de você. Quando você repetir apenas a palavra que o Senhor colocou em você. Sabe por quê? A língua é como um fogo. A língua, ela é muito poderosa, ela se gaba de grandes coisas. A língua, ela coloca coisas em destruição, sabe? O meu irmão era bombeiro e uma vez ele falou para mim: Tato, um pequeno palito de fósforo faz uma floresta inteira queimar e pegar fogo. Ah, ouça isso. Um pequeno fósforo aceso faz uma floresta pegar fogo. Deixa eu liberar isso sobre você. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, em Atos capítulo 2, foram vistas línguas como de fogo repartidas no ambiente. Foram vistas línguas como de fogo sobre aqueles que estavam lá, sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Eles foram incendiados e incendiaram Jerusalém, incendiaram as nações. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua boca incendiada pelo Espírito Santo vai fazer essa geração inteira ser incendiada para Jesus. É que nós precisamos do fogo do Senhor na nossa língua. Nós precisamos do fogo do Senhor nas nossas palavras. Nós precisamos do fogo do Senhor na nossa palavra. Sabe por quê, irmãos? Tem muito sermão que não tem vida de Deus. Tem muita gente que está falando assim do Senhor, mas que não passa de um discurso vazio e sem vida. E você sabe, você consegue discernir quem está fluindo na unção ou quem está precisando dela. Porque em relação à unção, irmãos, tem duas coisas: ou você tem ou você busca. Em relação à presença, ou você tem ou você busca. Em relação à revelação, ou você tem ou você busca. É necessário, irmãos, nós definirmos quem nós somos. Nós somos aqueles que carregamos, que temos a palavra, que carregamos a unção, ou somos aqueles que estamos buscando. Ah, deixa eu liberar isso sobre você. Você não vai ficar satisfeito com o nível de unção, de presença, de revelação daquilo que você já tem. Você vai ter fogo pelo Senhor e vai querer muito mais. Sabe por quê, irmãos? Também é algo muito poderoso, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E nós temos o amor como medida e o avanço do nosso ministério. Também precisamos do fruto do Espírito Santo que age em nós. Sabe por quê? Havendo línguas cessarão, havendo profecias elas pararão. Mas o amor, ele não cessará. O amor não cessará. Por isso que eu falo, o amor é a medida do nosso ministério. O teu ministério só vai avançar na medida do quanto você está habilitado para amar. Meu Deus, isso é muito forte. Por isso que tem igrejas que estão sendo lideradas por pregadores e não por pastores. Pregadores ou administradores, mas não são pastores. Por isso que em muitos lugares nós precisamos não apenas de pessoas que comuniquem, mas pessoas que amem. Por isso que quando você se sente amado, você confia. Por isso que quando você se sente respeitado, você está disposto a avançar. Mas se você está debaixo de um lugar onde você não se sente amado, você não confia. Um lugar onde você não se sente, irmão, fortalecido e resguardado, você não vai se expor. Sabe? Só que tem uma coisa aqui. O seu ministério avançará na medida do seu amor. É muito forte. Sabe? Só que o texto não para por aí. Irmãos,
Continua, Isaías 49, versículo 2 diz assim, olha isso, ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão ele me escondeu. Meu irmão, vou te falar, cara, ainda estou recebendo muita revelação. Ainda estou recebendo muita revelação dentro desse texto. Por quê, irmãos? Deixa eu falar isso para vocês. Espírito Santo. Porque a sombra da mão, você está vendo a sombra da minha mão? Tem algo brilhando por cima, a sombra está aqui. Lembra do que aconteceu com o povo enquanto estava andando no deserto? O sol era escaldante, mas o Senhor fazia a sombra para proteger o povo. A sombra do Senhor te protege. A sombra do Senhor te protege. Só que tem uma coisa, a sombra da sua mão me escondeu. Cara, olha isso, alguém cola esse versículo, que é muito poderoso. Isaías 49, versículo 1 e versículo 2, cola aí para todo mundo poder ler. Porque diz o seguinte, olha, a mão do Senhor me guardou. A mão do Senhor me escondeu. Ou seja, o Senhor te guardou. Deus não tem prazer em expor as suas debilidades, nem aquilo que você está sendo trabalhado por Ele. Deus, Ele não tem prazer em te expor publicamente. Ele deseja te tratar e te transformar. Enquanto você está debaixo da mão dEle. Quanta gente que saiu de debaixo da mão do Senhor. Quantos apenas acham que a mão do Senhor é para bater, para corrigir, mas a mão do Senhor muitas vezes esconde para proteger. Proteger. Sabe, irmãos, deixa eu te falar. De repente você ainda não foi, sabe, soprado entre as nações porque o Senhor está te protegendo, Ele está te escondendo. Você não está esquecido, você está guardado. Você não está escondido. Você não está no sentido de abandonado. Você está debaixo da mão do Senhor. E não saia debaixo da mão do Senhor. É a mão do Senhor que te protege. É a mão do Senhor que te guarda. A mão do Senhor não é apenas para te julgar. A mão do Senhor não é apenas para te castigar. A mão do Senhor não é apenas para corrigir. Porque Deus é um Pai de misericórdia e de amor. Ele usa a mão dele para te proteger. Ele usa a mão dele para te esconder. Ele usa a mão dele para você ficar guardado num lugar onde ninguém pode te tocar. Você é chamado de menina dos olhos do Senhor. Não tem como você ferir a menina dos olhos sem que a pálpebra tente fechar. Você não será alcançado, você está protegido por Ele. Olha, só que não para por aí, porque Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Cara, são muitas revelações. Jeová, mas nós vamos prosseguir. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Deixa eu te falar. Não é você quem faz. Não é você quem se faz. Você não é o responsável por estar pronto e preparado. É Ele quem te treina. É Ele quem te capacita. É Ele quem faz de você uma flecha. Cara, isso é muito forte. Sabe? Pro flecheiro, pro arqueiro, o galho, no galho, ele já viu a flecha. Do galho, ele já viu a flecha. Sabe? Deus te chamou. Não é pelo aquilo que você é hoje. Deus, Ele te chamou porque Ele já te viu. Pelos olhos dele, Ele já te viu da maneira como Ele quer. Como Ele projeta. E Deus é o arqueiro que transforma o galho, a madeira, numa flecha.
Não sei vocês, cara, mas isso tira um peso. Isso tira um peso de responsabilidade, de você se aprontar, de você se preparar, de você achar que tudo vai depender de você e que ninguém está te apoiando. A certeza é... Olha como a Kate colocou aí. Obrigado, Kate. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Meu Deus, glorifica o Senhor aí, da onde você estiver, porque Ele tomou você, Ele formou você, Ele te transformou de uma maneira talvez sem significado, talvez sem utilidade, mas Deus, Ele viu você lá sem forma, como uma terra sem forma e vazia, você ainda... aquilo que já tinha escrito no livro dele, antes de você nascer, mas já estava lá escrito. Deus não te viu pela metade, não vai abandonar a obra pela metade, porque Deus é Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, se Ele está num processo de transformação na tua vida, ó, te lixando, olha, te aprumando, olha, te alinhando, deixa eu te falar uma coisa, você não pode resistir, você não deve resistir, você deve abaixar as tuas defesas e falar assim: Senhor, trabalha em mim. Trabalha em mim, dá significado à minha vida. Deus dá significado à tua vida. Você não é uma madeira simples e qualquer sem significado. Você é uma flecha que está sendo trabalhada pelo arqueiro. Sabe, por isso é que ele te treina, por isso é que ele te capacita, porque ele faz de você uma flecha. Não é você, é ele. Só que é muito poderoso. Porque as flechas não ficam jogadas no chão. As flechas não ficam jogadas em qualquer lugar. As flechas ficam na aljava. E quantos aqui já viram filmes como Robin Hood, filmes de arqueiro, ou mesmo nas Olimpíadas tem o arco e flecha. As flechas ficam perto da mão do arqueiro. Cara, isso é muito precioso. Do que adianta uma flecha se não está perto do arqueiro? Do que adianta uma flecha estar longe do arqueiro? Daí é que vem a frase que eu digo, que se você for uma flecha, eu estou disposto a ser um arco na tua direção. Porque você vê nesse texto, o arqueiro, você vê a flecha, mas está faltando que a conexão entre os dois, que é o arco. Se você for a flecha, eu serei um arco na mão do arqueiro poderoso que é o Senhor, para que você seja uma flecha poderosa nas mãos dele. Só que aí, irmãos, deixa eu falar, eu queria tanto compartilhar sobre o processo da flecha. Quem aqui ainda tem um pouquinho mais de fome? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Você ainda tem um pouquinho mais de tempo para poder ouvir? E eu confesso que eu vou liberar esses decretos, vou liberar esses códigos e aí eu vou finalizar a live. Se você tem ainda um pouquinho de fome, escreva assim: eu! Se você ainda quer, eu vou liberar ainda um pouquinho mais sobre a flecha. Tem coisas que são muito poderosas, tem coisas que são muito poderosas, tem coisas... Ah, Jeová! Tem coisas que são muito poderosas. 2 pessoas falaram que sim. Algumas pessoas disseram que sim. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu falar para vocês. A flecha, ela tem algumas coisas. Eu vou usar aqui, tá? Isso aqui, essa caneta. A flecha, ela tem uma ponta de metal. A ponta de metal, ela é feita justamente de metal porque é um material mais resistente do que a madeira. Precisa ser de metal, porque
o metal ele precisa romper a resistência e ultrapassar. Deixa eu te dizer, não foi à toa que Deus fez o rosto do profeta Jeremias de um material muito duro, resistente, cortante, o mais cortante e penetrante, que é o diamante. Da mesma maneira como Deus fez o rosto de Jeremias como de diamante, a flecha ela precisa ter sua ponta polida. E por que polida? Porque quanto mais polida, mais pontiaguda ela fica, mais aguda ela fica. E por que você precisa ser trabalhado e ser polido? Por quê, irmãos? Porque tem muitas coisas que tiraram o teu brilho, tem muitas coisas que te ofuscaram, tem muitas coisas que aconteceram que ofuscaram você, mas hoje o Senhor está te polindo, tirando, sabe o quê? Toda a resina, está tirando tudo aquilo que grudou em você, que te apagou, tudo aquilo que apagou, tirou o teu formato original. Flechas precisam ser polidas por causa do designer. Flechas precisam ser polidas porque elas precisam romper a resistência do vento. E muitas vezes o vento será contrário a você, mas você precisa romper a resistência e ir na direção do propósito. Muitas vezes a flecha precisa ser polida porque a flecha, a ponta dela é de metal e precisa ser polido. Sabe por quê? Para vazar as defesas. Para vazar, para conseguir ultrapassar as resistências. Muitas vezes para poder chegar ao objetivo, mas lembrando, não é apenas isso. A flecha ela tem a ponta de metal, mas a haste dela é de madeira. Meu Deus, é muito sério isso. Sabe por quê? Jesus é chamado de carpinteiro. Rakatarabaxirecarabas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A madeira precisa ser trabalhada pelo carpinteiro. A madeira ela é escolhida. Só que o carpinteiro ele faz o seguinte, ela descasca. O arqueiro ele vai descascando. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela madeira ela está torta. E ela precisa ser descascada. E muitas vezes ela precisa ser moldada. Ela precisa ser amolecida com água. E depois ela precisa ser exposta ao fogo. Para que aquele formato permaneça, sabe, reto. Deus vai usar a palavra para amolecer coisas na tua vida. Depois ele vai usar o fogo para formar, para solidificar, para dar firmeza no formato que ele já te deu. O formato que o Senhor te deu, você não pode ficar mole o suficiente para perder o formato original. E é uma coisa, porque o flecheiro ele trabalha com as próprias mãos na flecha. Isso significa, irmãos, Deus tem feito uma obra poderosa na tua vida e ele não vai terceirizar essa obra. Eu estou sentindo as minhas mãos com óleo nessa hora. Eu sinto óleo fresco sobre a minha mão nessa hora. Eu sinto óleo na minha mão. Eu sinto unção na minha mão nessa hora. Esse é outro sinal que me acompanha. Olha. Tem gente que está nas lives e começa a sentir óleo na mão, começa a sentir óleo escorrendo, é muito poderoso. Só que não para por aí. Sabe por quê? No final da flecha, acontece o seguinte, que a flecha precisa de penas. Elas eram usadas assim, com penas. Sabe por quê? A pena, no final, ela guiava a flecha. Sabe o que acontece, irmãos? Deixa eu te dizer. A ponta precisa romper resistências. O centro, que é de madeira, precisa estar no formato, mas as penas atrás dão direção. As penas dão direção. É muito forte isso. Sabe por quê? Debaixo das suas asas eu estarei seguro. Sabe por quê?
Quantas pessoas já receberam em sua vida? Isso aqui, cara, eu vou liberar. Isso eu vou falar. Quantas pessoas na sua vida receberam penas de anjo? Eu guardei essa. Essa foi específica. Foi de um tempo muito poderoso. Sabe? Penas dão direção à flecha. Sabe o que significa? E eu vou liberar sobre você. Muitos que estão aqui vão receber direções específicas dos anjos que o Senhor liberou para caminhar estações com você. Lembrem do que aconteceu em Daniel. Deus enviou anjos para falar com ele. Lembrem do que aconteceu lá em Apocalipse. Anjos foram liberados sobre João para ele poder ouvir e receber um entendimento e a explicação daquilo que ele estava vendo e acessando. Deixa eu falar para você, o problema é que a igreja hoje não sabe mais se movimentar, não conhece mais o ministério dos anjos. E por isso é que gera toda essa dificuldade, gera heresias, gera adoração equivocada, gera comportamentos inadequados. Mas deixa eu falar para você, os anjos estão na Bíblia em vários lugares. Os anjos estiveram com Jesus, serviram ele no deserto. Os anjos estiveram com Abraão, foram visitá-los, 3. Os anjos estiveram com os profetas. Os anjos, eles acompanham os ministérios, os 5 ministérios. Os anjos acompanham a igreja. Os anjos, eles atuam sobre a igreja. Os anjos, eles atuam em cooperação. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que a igreja é o exército do Deus vivo, que consegue ser visto, os anjos são os exércitos do Deus, mas que são exércitos muitas vezes que estão invisíveis aos olhos naturais humanos. Nós agimos em cooperação. Nós somos conservos. É como se você falar para mim assim, Renato, você consegue fluir com outros profetas? Eu vou falar para você, para mim é muito simples, é muito tranquilo. Renato, é tranquilo para você fluir com os anjos, é muito simples, é muito tranquilo. Sabe por quê? Eu não tenho medo deles. Porque eu entendo o ministério deles. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai nos dar direções. E muitas dessas direções também virão através dos anjos. Mesmo que você não os veja. Mesmo que você não os ouça. Mesmo que você não perceba. Eles estão aqui. Mesmo que você não compreenda, eles estão aqui, mas você vai receber revelações através da palavra, através de sonhos, através de visões, através de uma maneira espiritual. Deus vai usar pessoas para poder falar com você. Deus vai usar tudo e todos para que a palavra chegue até você. Você precisa confiar mais na capacidade que Deus tem de se comunicar com você, do que você se esforçar para que a comunicação chegue até você. Compreenda isso, irmãos. Nós não precisamos correr, as revelações virão. Nós precisamos estar atentos, porque Deus está falando o tempo inteiro. E nós que precisamos estar com o nosso ouvido sensível, com o nosso espírito receptivo, estar atento às realidades espirituais, estar atento, irmãos, as realidades celestiais que nos acompanham. Sabe por quê? É como eu falo, é ser naturalmente sobrenatural. Irmãos, deixa eu te falar, nós precisamos nos mover de uma maneira violenta nessa última estação. Nós precisamos nos mover de uma forma muito poderosa nessa estação. E Deus está contando conosco. A pergunta é, você vai ouvir o que Deus está falando? Você vai escutar? Você está disposto a passar terras? Você está disposto a passar para outros mares? Você está disposto a ir a outros lugares e falar aquilo que está ouvindo? Você está disposto a viver o chamado que Deus deu para você antes do teu nascimento, desde o ventre da sua mãe, e ser profeta às nações? Você está disposto a ter na sua boca uma espada afiada? Você está disposto a estar debaixo da sombra da mão do Senhor? Você está disposto a estar debaixo da mão do Senhor? Você está disposto a ser trabalhado por Ele, a ser transformado numa flecha polida?
Você está disposto a ser guardado na aljava para esperar o tempo certo dele tirar você da aljava e sacar você e lançar você na direção certa? É isso, irmãos. É essa palavra que eu tenho para compartilhar com você. São tempos e estações. A mesma madeira que estava na flecha era a mesma madeira antes de ser trabalhada pelo arqueiro. A funcionalidade é que mudou. Depois que você é trabalhado pela mão do Senhor, a tua funcionalidade é ampliada. Você começa a ser habilitado por Ele para fazer obras ainda maiores. Você começa a ser habilitado para Ele para se mover em sinais ainda maiores. Você começa a ser habilitado por Ele para fazer coisas que você nunca pensou. Porque o graveto talvez nunca pensasse. Mas é por isso que o Senhor fala, os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Então Deus tem planos muito maiores conosco, coisas que nós ainda não sabemos. Por isso que a palavra diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O graveto continua sem saber, a flecha continua sem saber, mas o arqueiro que escolheu a flecha, que trabalhou a flecha, colocou ela na aljava, o arqueiro tem planos para cada flecha que ele preparou. Deus tem planos para a tua vida e por isso que Ele te preparou. É para esse tempo que o Senhor te preparou. E eu quero orar por você nessa hora, eu quero te ativar agora em nome de Jesus. Porque você não pode fugir do tratamento, você não pode fugir dessa transformação de graveto em flecha. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa live, Pai, para que ninguém venha fugir do tratamento, porque, Senhor, nós continuaremos ser como flechas na mão do Senhor, flechas na mão do arqueiro, mas nós precisamos ser trabalhados pela Tua mão, porque o Senhor nos viu quando nós éramos ainda substância sem forma. O Senhor nos viu muito antes do ventre da nossa mãe, e já escreveu os nossos dias no Teu livro. Eu quero declarar, Senhor, que cada pessoa que está aqui comigo, Pai, em nome de Jesus até agora, vai receber desse tratamento e receberá uma transformação e a sua funcionalidade vai ampliar. Assim como a Tua palavra fala, que na mesma casa existem vasos com várias funcionalidades. Eu quero declarar essa funcionalidade aumentando. Eu quero declarar, Pai, o fluir do Espírito intencionalmente ampliando. Eu quero declarar um novo nível de unção e de revelação e de conhecimento do Senhor para fluir nesse tempo de uma maneira poderosa. Para que cada homem, cada mulher que alcance o alvo, o propósito, o destino, o chamado que o Senhor tem para a vida deles, Pai. E eu quero abençoar cada um dos meus irmãos dessa maneira, Senhor, e o Senhor vai polir, o Senhor vai trabalhar e vai tirar tudo aquilo que já nos ofuscou, porque o Senhor nos poliu para sermos flecha polida. O Senhor trabalhou a nossa vida, não para que homens, pessoas, circunstâncias, demônios venham ofuscar quem nós somos do Senhor, e nós vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu sinto, meus irmãos, muitos chamados sendo retirados agora. Eu sinto muitos chamados, muitas pessoas sendo destravadas no seu chamado. Eu sinto muitas pessoas que estavam com a sua flecha, já tinha perdido aquilo que o Senhor te deu, já tinha perdido até o brilho. Aquilo que o Senhor te deu já estava sendo ofuscado. Mas deixa eu te falar, irmãos, é como canta o Anderson Freire, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é mais precioso do que o ouro de Ofir, você não pode estar ofuscado, você precisa ser polido pelo Senhor, da mesma maneira como você leva a aliança para polir,
e aí o ouro que estava nela, que já estava ofuscado, começa a brilhar de novo. É assim que o Senhor vai fazer isso na tua vida. Eu declaro essa palavra sobre você. Isso não está escrito em nenhum lugar. Isso é uma revelação que o Senhor me deu agora. Deus vai polir a tua vida para que o teu valor aumente ainda mais. Sabe? Deus vai polir você por causa do projeto, do propósito, do chamado, do desígnio que Ele tem com você. E isso não vai parar. Isso não vai parar. Deus vai transformar você, Deus vai te guiar, Deus vai enviar pessoas para que o treinamento dele continue. Seja bem-vindo. É uma nova etapa ministerial de treinamento. É um novo treinamento na tua vida. Os treinamentos, eles vão passando de tempo em tempo, de estação a estação. É chegado um novo nível de treinamento sobre você. Não corra, não fuja. Deus vai te moldar por causa daquilo que Ele tem para você, daquilo que os objetivos, propósitos, desígnios que Ele tem para você. Mas tudo isso vai ser necessário passar, sabe pelo quê? Por um grande polimento. Será necessário passar muitas vezes, sabe, para ser descascado e aquilo que estava escondido vir à tona, porque dentro de Moisés havia ainda a lepra, mas quando ele tirou a mão, ele viu a lepra que ainda tinha. Deus vai trabalhar e vai retirar de nós tudo aquilo que, irmãos, que ainda está guardado, coisas que ainda não foram acessadas. Um novo treinamento chegou. Deus vai, irmãos, tirar toda a casca. Sabe por quê? Tem cascas que estão escondendo feridas que ainda estão abertas. Mas Deus vai cicatrizar. Não vai ficar apenas a casquinha, a casca do ferimento. Vai acontecer a cicatriz. E aquele lugar que era dor, que era uma ferida, se transformará para a glória de Deus numa cicatriz para testemunho. E não apenas isso, irmãos. Serão experiências poderosas. Experiências celestiais. Experiências com a realidade do céu. Por isso que nós oramos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então as realidades do céu virão e te alcançarão. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. É chegado uma nova estação. Um novo treinamento. Deixa eu beber água que está me dando soluço. É chegado um novo treinamento. Profetas, proféticos, irmãos, ouçam isso. Deus, ele tem muita responsabilidade. Foi ele que fez a flecha. Deus, ele tem muita responsabilidade em manter aquilo que ele já começou. Então não permita que pessoas, fatos, circunstâncias, seres espirituais te moldem ou estraguem, ou deforme o modelo, a modelagem que Deus tem feito em você. Ninguém tem essa autorização de modelar você. Amém? E eu vou fechar a live, mas eu quero pedir a você, por favor, bote aí a cidade de onde você está. Eu gosto sempre de ler, porque isso diz respeito em relação ao meu ministério. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Então eu quero te pedir, por favor, coloque aí de onde você é, de qual cidade, qual estado, qual país, de onde você está vendo essa live. Por favor. Eu só quero te pedir isso. E eu vou fechar a live em alguns minutos. Por favor. Por favor. Isso para mim é um sinal profético. Da mesma maneira como fui usado por Deus para te abençoar. Por favor, coloque aí. Belo Horizonte, Minas Gerais, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ponte Nova, Minas Gerais. Olha aí, Jundiaí, São Paulo. Obrigado por colocar. Eu sei que nem todo mundo tem coragem de colocar. São Pedro da Aldeia, glória a Deus. Eu sei que nem todo mundo tem coragem de falar e às vezes fica preocupado, achando que vai ser perseguido pela internet. Corumbá, Mato Grosso do Sul. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Eu sei, meus irmãos, eu estou falando do Rio de Janeiro capital. Eu sei que nessa live passaram pessoas de diversos lugares. Ó,
SP baixada, glória a Deus. Entendeu? Então, assim, Deus ele tem cumprido essa promessa, essa palavra comigo, e tem me feito profeta das nações. E o meu ministério chegou até você. Eu glorifico a Deus por você existir. Eu glorifico a Deus por ter conseguido estabelecer esse relacionamento e poder estar aqui te servindo, compartilhando com você essa palavra. Saiba que você é uma bênção na minha vida e eu também oro por você. Todos que estão no meu Instagram, todos que estão no meu perfil, eu tenho orado. Eu mando, às vezes, mensagens, por isso que eu falo, entra no grupo, para a gente poder ficar perto, para a gente poder cada vez mais estreitar relacionamento. Amém? E eu quero declarar que o Senhor te abençoe, você seja naturalmente sobrenatural, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo no shalom do eterno, tudo no shalom do Senhor. E obrigado por estar comigo até agora. Deus te abençoe, um beijão, eu amo vocês, vai ficar salvo, eu vou subir também para o YouTube. Amém, gente? Um beijão, Deus abençoe, seja naturalmente sobrenatural e nos vemos em seguida. Deus te abençoe, seja no YouTube, seja no Instagram, seja presencialmente, me chama que eu vou, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, Deus abençoe. Vou encerrar agora.